Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Joel, sou professor de Gestão de Recursos Humanos e nós vamos então para a segunda parte dessa aula de cargos e salários, tá bom? Nós vimos na aula passada a questão da legislação que rege todo o sistema de cargos e salários, implantação de um plano de carreiras numa empresa, né? Ali você registrar na Secretaria do Trabalho, mostrei para vocês então o organograma da empresa, a gente vai dar uma revisada nele hoje também. Mas então vamos para essa segunda parte, que é a parte onde eu mostro como executar, como você fazer esse plano de carreiras, né? Quais são os documentos que você levanta, as fichas, as avaliações, o que a gente faz para, na prática, para desenvolver um plano de carreiras. Lembrando que para cada, olha, eu já falei isso a primeira vez, mas só recapitulando, para cada tipo de empresa, para cada tipo de ramo de atividade, você desenvolve um plano de carreira. Os documentos eles são conformes às necessidades da empresa. Então, você fecha essas questões que eu vou mostrar para vocês junto com a direção da empresa. Então, se é isso mesmo, se vai ser avaliado isso ou não, tá bom? É assim que a gente faz. Eu vou mostrar um modelo para vocês, tá? Como eu já disse para vocês, quando eu implantei no Jornal Cruzeiro do Sul, eu usei esse modelo, claro, com algumas adaptações, porque ali a gente tem vários tipos de cargos, a gente tem jornalista, a gente tem parte administrativa, né? Então, assim, categorias diferentes. Então, para cada tipo de empresa, de ramos de atividades e de categorias, você monta as perguntas, os questionamentos conforme a necessidade da empresa, tá? O cargo é composto de prefixo, sufixo e infixo. O que é isso, Joel? Prefixo, sufixo e infixo. Vamos lá. Então, o prefixo é o nome dado ao cargo. Então, ele é um gerente, ele é um coordenador, ele é um auxiliar. Isso é o prefixo do cargo, né? Então, além do prefixo, ele vem com o seu sufixo do cargo. O que é o sufixo do cargo? É o complemento que dá entendimento àquele tipo de cargo. Por exemplo, existe o gerente júnior, começou agora a sua carreira aqui na nossa empresa no plano salarial. Depois ele pode ser promovido, gerente pleno, e esse gerente pleno é o intermediário. Então, também o salário intermediário. E aí, a última gestão é o gerente sênior. Olha que barato. Então, assim, ele tem esse plano de crescimento na empresa. Depois, de gerente, o próximo passo, diretor, e assim sucessivamente. Tá? É o plano de carreiras. Então, esse complemento júnior, pleno, sênior é o sufixo do cargo. E aí a gente tem o infixo, a locação do cargo. Então, ele é um gerente pleno de RH. Então, ele está alocado na gestão de RH. Ele é um gerente de engenharia, ele é um gerente sênior de engenharia. Então, ele está alocado no setor de engenharia. Então, olha só, prefixo é o nome do cargo, sufixo é o complemento do cargo que indica o que ele é, se ele é júnior, pleno ou sênior, e a gente tem a locação, para a gente saber de onde ele é, em qual centro de custo ele está alocado. Olha, a contabilidade que controla isso, a questão dos centros de custo. Então, nós temos cada departamento é um centro de custo que administra os custos da sua empresa, do seu departamento, né? Que administra os custos. Então, cada centro de custo tem a sua nomenclatura. Então, a gente tem, como a gente fez no organograma ali, ó, produção, engenharia, qualidade. Isso daí complementa no cargo o infixo, a locação. Beleza? Ficou claro isso? Então tá bom. Então a gente vai ver agora a questão dos cargos, que cada cargo tem uma classificação brasileira de ocupações. Sabia disso? Vamos ver o site. Vamos lá. Vou entrar com vocês. Então vamos lá. Você vai fazer uma consulta no Google, você vai colocar, olha, CBO
ele já vai te dar uma opção, ó, MTE, que é o Ministério do Trabalho. Clica nele, abriu várias opções aqui. A gente vai pelo que é o site do Ministério do Trabalho, ó, .gov.br, é esse mesmo. Abriu o site aqui do Ministério do Trabalho, Classificação Brasileira de Ocupações. Olha que bacana. Gente, por que isso? Porque agora, em cargos e salário, a gente precisa saber que existe, né? Que todos os cargos têm uma classificação, um número que classifica ele. No departamento pessoal vai ser utilizado no cadastro do funcionário, quando cadastrar ele naquela função, né? Quando a gente entrar em práticas de departamento pessoal, a gente vai ver essa questão. Mas aqui em cargos e salários a gente precisa saber que existe. E como que eu faço para consultar? É fácil, ó, eu vou aqui, ó, em downloads, clique em downloads, listagem da CBO, clica aqui, ó, não sou robô, pede o download, ele vai baixar, ó, baixou aqui. Eu vou abrir, olha só, todos os cargos têm uma classificação. Ó, esse daqui, acabador de embalagens flexíveis, é 7663-05. É a classificação dele, é regulamentada. Vamos lá, vamos andar bastante lá para frente. Olha, vamos ver aqui, ó, vamos ver mecânico de direção e freios de automóveis, 914405. Todos os cargos, qualquer cargo, médico, olha aqui, médico hiperbaricista, 225345. Médico legista, 225106. Então, quando você trabalhar com cargos, quando você estiver falando de cargos, você deve entender então que existe uma classificação brasileira de ocupações regulamentada, está ali no site oficial, no site do Ministério do Trabalho, tá certo? Vamos dar uma olhadinha então. A descrição de cargos, nós vimos que nós montamos um organograma, então qual a função do cargos e salários? Montar um organograma. Montamos o organograma funcional, de funções. Você pode adicionar salário também, viu? Funcional salarial. E pode também acrescentar quantos subordinados tem cada função. Você pode fazer um organograma muito bem elaborado. Agora, cada cargo que tem ali no organograma, que responde para um diretor, para um coordenador, para um gerente, cada cargo tem uma descrição de cargo. Vou te mostrar um modelinho de descrição de cargos, o que vai nessa descrição. Olha aí. Ó, então veja aí, isso é uma descrição de cargo, um modelo, onde aqui ó, vai o logo da empresa, o título na descrição de cargo, quando foi elaborado e quando foi feita a revisão. Gente, é muito importante isso, porque sempre, principalmente quando a empresa tem uma certificação de qualidade, você tem que estar sempre revendo todos os processos, procedimentos, né, normas e procedimentos, porque a auditoria entende que a empresa que revê os seus procedimentos, faz a revisão, ela está se atualizando sempre. Então você põe a data que foi elaborado e a data que foi revista. Aí você tem o título, ele se reporta a quem? O departamento. Isso vai na descrição de cargos. O objetivo, principais atribuições, resultados esperados com essa função. Depois vou dar um exemplo prático, tá? Ainda no verso da folha, as competências. Olha só, o que é pré-requisito para esse cargo? Mínimo necessário para admissão, como júnior. Lembra que eu disse para você? Uma classificação do cargo, uma classificação do cargo, onde ela mostra o infixo do cargo, se é júnior, pleno ou sênior. Olha, júnior. Para ser admitido, ele vai começar como júnior, mas ele pode crescer. Olha aqui, ó, como pleno e sênior dentro dessa função, os requisitos para o exercício da função. Então, ele vai ficar 1 ano ou até 2 anos como júnior, depois 4 anos como pleno e depois de 6 anos como sênior. Plano de carreiras para o crescimento na empresa. Aí pede uma formação acadêmica para esse cargo ou experiência mínima no cargo ou na função de tanto tempo. Você percebe? Então, para que ele possa exercer essa função, ele precisa informar na descrição de cargo qual a formação acadêmica e a experiência mínima que ele tem que ter na função. O que mais? Conhecimentos técnicos, profundidade nos conhecimentos, noções, conhecimento e domínio. O que ele precisa ter? Então, o nome dos cursos
Então, alguns cursos, ó, ele precisa ter profundidade aqui como júnior e depois domínio como pleno e sênior. Aqui noções como júnior, ó, mas conhecimento como pleno e domínio como sênior. Então, a isso tudo eu vou informar aqui uma legenda, ó, JR é júnior, menor nível, PL é pleno, nível intermediário, subir mais um pouco, e SR sênior, maior nível. Aí os EPIs que ele tem que utilizar, eu tenho que informar aqui, e as aprovações dessa descrição de cargo, superior imediato e diretoria geral. Vou mostrar para vocês agora um exemplo de descrição de cargos que seja preenchida. Olha essa aqui. Essa é uma descrição de cargo elaborada, tem uma data, não foi feita a revisão ainda, mas é importante. Vamos ver qual é? É um título, deixa eu aumentar mais um pouquinho aqui. Assistente administrativo. Ele se reporta a quem? Ao gerente administrativo o nome da empresa. Qual é o departamento? Administração geral. E o código é a CBO. Aqui eu coloco CBO. Na nossa descrição de cargo já vai a CBO também, a Classificação Brasileira de Ocupações, que acabamos de ver. Quais os objetivos desse cargo de assistente administrativo? Olha, é analisar, propor e sistematizar rotinas de expediente do trabalho, assessorando a gerência administrativa o nome da empresa, no processo de gestão, atendendo com eficácia clientes internos e externos, resolvendo problemas inerentes ao seu trabalho, melhorando a qualidade e produtividade dos serviços. Esse é o objetivo do trabalho de um assistente administrativo. Quais as principais atribuições? O que ele vai fazer? Enviar e receber correspondências, fazer arquivo das correspondências, efetuar a execução dos trabalhos, tudo detalhado, pessoal. Então tá aqui, ó. E quais os resultados que se espera dessa vaga? Que ele assessore a diretoria com eficiência e eficácia para atingimento das metas da organização e contribui para o perfeito andamento e desenvolvimento do departamento e atender aos requisitos das normas de qualidade. É isso que espera dele. Vamos dar uma olhada agora nas competências? Então, olha só. A formação acadêmica dele, ensino médio completo, terceiro grau cursando administração de empresas, economia ou curso similar, ou ainda administração de empresa que repetiu. Repetiu a informação, deixa eu até apagar aqui que está repetida. Deleta isso daqui, está repetida. Ou experiência mínima, não pediu experiência mínima. Aqui continua, ó, júnior 1 ano até 2 anos para exercício da função, pleno 4 anos, sênior até 6 anos. Depois ele pode ser promovido. Vamos lá? O que precisa de conhecimentos técnicos? Técnicas de recepção. Só noções. Como júnior, noções. Mas como pleno, conhecimento. E como sênior, ele tem que dominar essas técnicas. Legislação fiscal. Ele precisa ter conhecimento como júnior. Não só noções, mas conhecimento. E profundidade, aqui, ó, depois ele vai ter lá quando tiver 4 anos, quando for para o exercício da função, ele precisa ter júnior, pleno e sênior, ainda nos conhecimentos, não precisa ter domínio. Agora, informática, Excel, como júnior, olha aqui em cima, para admissão, ele precisa ter domínio. Agora, para exercício da função, também precisa ter domínio, sendo júnior, pleno ou sênior. Ele tem que ter domínio em informática e assim os demais cursos. Quem define isso? O próprio coordenador, que vai estar junto desenvolvendo essa descrição de cargos, entendeu? Ó a legenda, júnior, pleno, sênior, os EPIs, óculos de segurança enquanto estiverem no ambiente de produção. Quem vai assinar? Aqui aumentou mais um, ó. É o superior imediato. Quem que é o imediato? É o chefe acima dele. Superior imediato é o chefe do chefe dele, do imediato. Está acima do imediato, é o imediato. Gerência administrativa e diretoria geral. Todos aprovaram? Está valendo esta descrição de cargos. Entenderam, pessoal, essa questão da descrição de cargos? É o primeiro documento, eu tenho que ter todos os cargos da empresa descritos. Ninguém inventa o que fazer, mas todo mundo sabe o que deve fazer aqui na empresa porque está escrito na descrição de cargos. Tá bom? Pois bem, tendo visto tudo isso, olha, já criamos o organograma, já criamos as descrições de cargo da nossa empresa. Agora vamos para a parte de análise.
do que é importante para essa nossa empresa em relação à remuneração. O que conta de importância para classificar a remuneração do funcionário da empresa. Olha, eu gosto muito, já falei para vocês, do Jean-Pierre Marras. Ele tem esse livro também, A Administração de Remuneração, me baseio nele para fazer os meus estudos, né? E aqui ele criou um manual de avaliação. Olha só, o manual do Jean-Pierre está na página 123. Quais são os fatores que ele avalia? Vou ler aqui para você, ó os valores. Normalmente é assim, ó. Você coloca o fator e coloca uma pontuação, ó. Uma pontuação. Então vamos lá. Os fatores que ele avalia: a instrução, que é a formação, né? Ele avalia a experiência no cargo. Então pode ser a experiência que o funcionário tenha hoje, mas o funcionário também trabalhou no mesmo cargo em outra empresa. Então, experiência no cargo. Concentração mental e visual. Então, o trabalho de concentração que ele tem. Responsabilidade por supervisão. Análise também. Responsabilidade por resultados. Condições ambientais. Então, é o que ele avalia. Ele põe essa demonstração, é um modelo. Eu vou mostrar um modelo que eu utilizei nas empresas que eu implantei esse programa. Por exemplo, eu também avalio formação base, está a minha anotaçãozinha aqui, formação base. Então, a formação do funcionário conta muito para definir o salário que ele vai ganhar. Horas em treinamento, a experiência atual, experiência anterior, isso conta tempo no cargo. A experiência atual e a experiência anterior. Essas duas juntando, conta o tempo no cargo. Resolução de problemas, responsabilidade por resolução de problemas. Ele resolve problemas simples ou resolve problemas complexos? Conforme o nível de resolução de problemas que ele resolve, é também condicional ao salário que ele vai ganhar. Responsabilidade analítica por contatos, por número de funcionários e folha de pagamento. Eu vou mostrar para vocês agora o modelo de manual que eu utilizo. Até fiz uma apostilinha, né, desse modelo de manual. Olha o que eu avalio, então, junto com a empresa. É claro que é a empresa que vai vai fechar. Não, é isso mesmo. A formação base. Então, ele tem só a alfabetização, ou ele tem a quarta série do primeiro grau. Você está vendo que cada um tem um nível. Isso é um ponto. Ó. Se ele for só alfabetizado, ele tem um ponto. Se ele tiver a quarta série do primeiro grau, ele tem 2 pontos. Isso vai contar lá na frente depois para a gente. Não esqueça disso. Então, eu vou anotar aqui qual é o nível dele, desse funcionário. Vai até, olha, mestrado, terceiro grau, pós-graduação, mestrado, doutorado. Essa é a classificação de formação desse funcionário. Vamos ver o segundo critério? O segundo critério, para eu definir o salário dele, são quantas horas ele ficou em treinamento. Olha aqui, ó, ele ficou até 45 horas em treinamento, equivalente ao primeiro grau, com carga horária até 45 horas, ou ele tem o primeiro grau até 90 horas, é número 2, ó, classificação 3, para que se ele tem equivalente ao primeiro grau superior a 90 horas. Classificação 4, se já é segundo grau, se é nível ensino médio, né? Então, 90 horas. Até 90 horas de treinamento, nível 4. Até 180 horas, segundo grau, nível 5. E assim sucessivamente. Eu vou classificando ele. E eu vou mostrar para vocês que eu criei um documento para que o próprio funcionário me ajude a classificá-lo. Que ele vai responder e o supervisor dele também vai ajudar nas respostas. Olha, a experiência atual, ele tem nesse departamento, nessa função que ele está trabalhando, ele tem até 1 mês, até 3 meses, até 6 meses. Aqui, olha, são níveis. Se ele tiver até 2 anos na função, o nível dele é 5. Se ele tiver acima de 8 anos, o nível dele é 8. Isso tudo são pontos que ele vai tendo, tá vendo? Ó, a experiência anterior, também no cargo. Se ele tiver até 1 ano, nível 1, até 2 anos, 4, de 2 a 4 anos, desculpe, 4,
entendeu? Até mais de 8 anos, 9, e assim sucessivamente. Se ele tem responsabilidades por resolução de problemas, isso tudo são classificações, que nós vamos classificar esse funcionário. Ó, o trabalho dele é simples, o trabalho dele é repetitivo com variações, é um trabalho rotineiro com diferentes passos, dependendo do nível, trabalho diferenciado, é um trabalho que envolve diversas áreas, é um trabalho que envolve situações originais. Então, a gente vai classificando ele conforme o nível. Que mais? Responsabilidade analítica. O que ele analisa? A responsabilidade dele é só analisar ordens de serviço. Até, ó, vamos ver a última, responsabilidade por exame de ordens de serviço, relatórios, registros, requerendo estudo de assessoramento, pesquisas e inovações dentro do campo de uma ciência. Tá vendo? Então, se o nível for o maior, o ponto dele vai ser o maior. E assim vai, ó. Responsabilidade por contatos também tem as suas classificações. Responsabilidade por número de subordinados também tem aqui as suas classificações. Ah, ele tem só 5 subordinados, ou ele tem 125. Quanto mais subordinados, maior é a responsabilidade dele, teoricamente, maior o salário dele. Responsabilidade por folha de pagamento, ele pode ter até ele pode ter 5 funcionários, mas os 5 funcionários equivalem a 3.125 salários mínimos, por exemplo. Então, o ponto dele é 5. Não, ele tem 15 funcionários e a responsabilidade dele é por uma folha de pagamento de 15.625 salários mínimos. Então, a pontuação é 6 e assim sucessivamente. Então, essa classificação eu resumi numa única folha onde o funcionário vai responder informações para que a gente possa atender todas essas informações quando implantarmos o programa de cargos e salários, que é esse documento que eu vou mostrar agora para vocês. Olha aí, pessoal. É esse documento. Eu criei um cadastro funcional para análise de cargos. Todas aquelas questões que estão lá naquele manual que eu mostrei para vocês estão aqui e vai ser preenchido pelo funcionário. Ó, ele vai colocar a data que está atualizando, o nome dele, data de nascimento, local onde nasceu, o estado civil, área, admissão e o cargo atual. Então, a admissão no cargo dele já vai me dar o tempo do cargo, concorda? Já tem uma informação aqui, número da matrícula, ele coloca aqui. Olha aí, depois vem, deixa eu aumentar um pouco mais para você ver. Formação acadêmica. Ele vai colocar aqui se está completo, incompleto, está cursando primeiro grau, segundo grau técnico, graduação, pós-graduação. Já respondeu outra questão do meu manual, perceberam? Eu crio um documento que o funcionário vai preencher, que vai responder aquele manual para mim. Depois eu vou ver qual é a classificação dele naqueles níveis. Lembra dos níveis? Eu vou colocar então aonde ele se encaixa naqueles níveis. Que mais? Olha, fator formação base. Aí eu coloquei aqui, ó, já põe o nível. Porque ele respondendo essas informações, ele já responde o fator informação base. Eu já vou colocar o nível. Ah, ele tem doutorado, se eu não me engano, vamos ver lá o manual de novo. Ó, doutorado, no nosso manual de avaliação, é 12. Se ele colocar aqui que tem o doutorado. Cadê você? Documento, tá aqui. Se ele disser que tem doutorado completo, o nível vai ser 12. Já vou colocando o nível aqui, nesse próprio documento. E eu imprimo e vai ficar no prontuário dele. Ó, os cursos extracurriculares, ele vai colocar o nome do curso, a instituição, o ano, a carga horária, e se foi iniciativa dele ou foi iniciativa da empresa que ele trabalhou, que ele trabalha. Já vai responder pelo total da carga horária, o nível que ele está. O cargo atual dele, vai já colocar o tempo de casa, porque lá tem, eu tenho lá em cima a data de admissão, eu já vou ter o tempo de casa e o nível. A empresa anterior, experiência anterior, já vou ter o nível. A partir daqui, ó, resolução de problemas, responsabilidade analítica, responsabilidade por contatos, por número de subordinados e folha de pagamento, aí já não vai ser com ele, eu respondo junto com o supervisor dele. O supervisor dele é que vai saber as informações, qual a responsabilidade dele analítica, por contatos,
Os números de subordinados eu vou olhar no organograma e já vou colocando os níveis aqui também. Percebem? Olha que bacana. Agora, vou mostrar para vocês um cadastro funcional para análise de cargos preenchido. Dá uma olhada. Chegou para nós esse cadastro funcional para análise de cargos da funcionária Suzana. Foi atualizado dia 19 de 10 de 2020, tá? E ela foi admitida em 19 de 10 de 2020. O cargo atual dela é auxiliar administrativa. Tem a matrícula aqui. Vamos ver a formação acadêmica dela? Ela fez o primeiro grau na professora Zélia Dulce de Campos Maia, segundo grau também na Zélia. Ela fez um curso técnico completo no SENAC e a graduação ela está ainda no segundo semestre na Uniso. Ela esqueceu de colocar o curso, tem que pedir para ela colocar. Mas se eu não me engano é administração, mas tem que falar para ela colocar. Não pode nenhum campo ficar em branco, tá? Então, a administração, graduação incompleto, vamos dar uma olhadinha no manual, porque agora vamos pôr aqui, ó, qual é o nível que ela fica em formação base. Ela está em graduação, é terceiro grau incompleto. Vamos dar uma olhadinha. Terceiro grau incompleto é 8. Então, volto no cadastro funcional dela e já sei que esse nível dela é 8. Entenderam? Eu vou analisar o que ela informa aqui e vou classificar o nível conforme o manual. Vamos lá para o próximo? Olha só, cursos extracurriculares. Quais os cursos que ela tem? Vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos somar aqui, ó, somatório de cursos. Quantas horas ela tem? 180 horas. Quais são os cursos? Técnicas avançadas de apresentação em PowerPoint no SENAC, 20 horas, legal. Esse curso, para um auxiliar administrativo, é importante. Banco de pesquisa de mídia, legal. Opa, ela teve balé, 100 horas. Essas 100 horas não entram aqui, porque esse curso, para a função que ela vai exercer, não tem assim, sentido. Então, esse curso vai ficar fora das horas, muito importante isso. O inglês, sim, 40 horas é importante. Mas então, aqui esse somatório vai ser igual a soma de tudo isso menos o balé. O balé vai ficar 100. Então, foram só 80 horas a nível de segundo grau incompleto. Vamos dar uma olhadinha agora na tabela? Aqui, ó, no nosso manual. Treinamento, vamos lá. É o terceiro grau em nível equivalente a terceiro grau. Até 100. Opa, mas ela terminou o terceiro grau? Ela não terminou o terceiro grau. Então, ainda eu considero segundo grau. Muito importante isso. É a análise que você vai fazer para poder fechar, né, o seu cadastro ali para análise de cargos. Então, ainda é segundo grau até com carga horária até 90 horas. Então, o nível é 4 ainda. Vamos lá. Então, aqui para ela, o nível é 4. Certo? Vamos lá. Tempo de casa. Olha, aqui na empresa, ela está desde... Vamos voltar aqui. Vamos analisar. Desde 2020. 3 anos na empresa. Então, vamos lá, dar uma olhadinha, ó. No cargo, ela tem 3 anos. Tempo de casa, 3 anos. Vamos dar uma olhadinha no nível, com o manual. Experiência, tempo de casa, experiência atual, até 3 anos, até 4 aqui, ó, nível 6. Vocês perceberam? E assim nós vamos preenchendo todos os níveis, analisando sempre tudo. E olha aqui, aquilo que o chefe responde, a gente vai sentar com ele. Ele que respondeu aqui. Vamos só terminar então aqui, ó, experiência no cargo. Ela teve o mesmo cargo durante 1 ano e meio na outra empresa. Vamos dar uma olhada lá? 1 ano e meio na outra empresa, até 2 anos. Ó, até ocupacional técnico, nível médio. Por quê? Porque ela ainda não concluiu o nível superior. Então, eu vou colocar aqui nível 3. Entenderam? Aqui é nível 3, ó. 1 ano e meio.
e assim eu concluo o preenchimento do meu cadastro. Então, a Suzana, ela tem algumas classificações. Isso vai ser para todos os funcionários. Então, todos os funcionários vão estar cadastrados num quadro resumo de avaliações, como este aqui. O que eu fiz? Eu fiz uma relação com todos os cargos, olha, o nome dos funcionários e aqui os fatores de avaliação. O fator 1, que é formação base, essa funcionária Hebe, ela teve em formação básica base nível 1, em treinamento, que é o segundo fator, 0, em experiência atual, que é o nível 3, ela teve 1, tá vendo? Olha, nível 4, que era experiência atual, desculpa, experiência anterior, 0. Nível 5, que era resolução de problemas, 1 e assim sucessivamente, o salário dela aqui na frente. Eu classifiquei cada um. Ó a Suzana aqui, ó. A Suzana não entrou ainda a classificação dela. Vou colocar aqui também, vamos dar uma olhadinha lá? Então, ela teve formação 8. Vamos lá. Formação 8. Treinamento 4. Experiência atual 6. Experiência anterior 3. Tá vendo? Olha, eu vou colocando, vou classificando aqui. Resolução de problemas 4. Responsabilidade analítica 2. Responsabilidade por contatos 3. Responsabilidade por número de subordinados 0. E responsabilidade por folha de pagamento 0. Ela não tem subordinado, então não tem folha de pagamento aqui por ela. Vocês entenderam? E aí a gente responde de todos os funcionários. Olha, todos estão classificados aqui num quadro resumos. A partir desse quadro resumo, nós vamos ponderar, fazer uma ponderação de valores. E para nós ponderarmos, nós temos que passar por algumas fórmulas estatísticas para a gente fazer esses cálculos, tá? Então vamos lá, vamos entender o que é a ponderação. Primeiro, olha aqui. Eu já crio todas as minhas planilhas no Excel que ficam mais fáceis, todas com fórmulas, mas deixa eu apagar isso daqui, só para você ver melhor, não ficar esse div, que isso tem fórmula. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer algumas fórmulas estatísticas. Para eu chegar nesse resultado aqui do coeficiente de relação, para eu achar a ponderação, lembrando, gente, que todos esses fatores foram dados internos da empresa, não veio nenhuma ação externa. Quem fechou os níveis, eu fechei com a diretoria. Quem passou as respostas para nós foi o próprio funcionário. Então, o resultado depois analítico de níveis, em que nível o funcionário está em relação ao salário que ele ganha hoje, de repente o salário que ele ganha, conforme o final desse estudo, vai parecer que o salário está menor do que ele deveria ganhar. Ou também pode ser o inverso, o salário dele está maior do que ele deveria ganhar. Então, aí vem a ação da diretoria para interpretar o nosso resultado. Mas a gente vai fazer cálculos estatísticos. Então, vamos lá. Para eu achar esse coeficiente de correlação, existe uma fórmula. A fórmula é essa daqui, ó. Então, eu tenho que para eu achar a ponderação, eu tenho que primeiro encontrar o coeficiente de relação. Qual é essa fórmula? É igual a somatória de xy menos n vezes média de x vezes média de y dividido pela raiz quadrada do que? Da somatória do x ao quadrado menos n vezes a média de x ao quadrado vezes a somatória de y ao quadrado menos n vezes a média de y ao quadrado. Puxa, que fórmula complicada! Fórmula estatística, para a gente achar o coeficiente de correlação, onde R é o coeficiente de correlação,
N é o número de cargos, então aqui está o R, aqui está o N. S é o somatório, X são os níveis, né? Y é o salário, MX é o valor médio do somatório dos níveis do fator e MY é o valor médio dos somatórios dos salários dos cargos. Então, fica essa fórmula aqui. Nós vamos aplicá-la. Então, eu tenho aqui essa coluna onde eu vou colocar no meu fator de avaliação formação base. Primeiro, nós vamos avaliar a formação base. Vamos lá no quadro resumo. Formação base é essa coluna todinha aqui, ó. Lembra? Formação base, treinamento, experiência atual, experiência anterior, conforme manual. Essa é a primeira, é o primeiro fator. Fator e os seus níveis, conforme cada funcionário preencheu a sua ficha. Então, vou selecionar aqui, ó. Selecionar os 39 funcionários. Vou colocar aqui na coluna X, Ctrl V. Já colei, X é nível, então está aqui, ó, todos os níveis aqui. Agora vamos novamente lá no quadro resumo, e Y é salário, então vou copiar o salário atual deles. Esses são os salários atuais. Então, coluna Y, salário atual. Olha o que aconteceu. Ele já calculou para mim. Ele calculou aqui o X ao quadrado, ele calculou o X vezes Y, e ele calculou o Y ao quadrado. E aqui embaixo, ele já me deu SX, que é o somatório de X, SY, somatório de Y, somatório de X ao quadrado, somatório de X vezes Y e somatório de Y ao quadrado. Tudo isso eu programo aqui no Excel, para que ele possa calcular para mim. O importante é que quando eu venho aqui, olha, na minha fórmula, ele já lançou, olha, o que eu tinha aqui? Eu tinha somatório de x, y. Vamos dar uma olhada lá? Somatório de x, y, 13.458. Vamos ver se bateu? 13.458. Menos N. Quantos funcionários nós temos? Vamos dar uma olhada lá no quadro resumo. São 39 funcionários. Legal. Você percebe? Vezes média de x. Então, a média de x eu já fiz uma fórmula aqui em cima. Eu peguei o somatório de x e dividi por n. Somatório de x, 199, dividido por 39 funcionários, 5,103. Está aqui. E a média de x... Opa, aqui é a média de y. Deixa eu só corrigir aqui. Média de y. Pronto. Agora está certo. E a média de y. E assim, ele encontrou o coeficiente de correlação. Está aqui, ó. E esse coeficiente de correlação tem que aparecer justo nessa minha tabela. Apareceu aqui. Legal! Então, agora, olha só. Eu lancei todos os coeficientes de correlação aqui nessa nova tabelinha, né? Então, ó, coeficiente de correlação de formação base, de treinamento, experiência atual, experiência anterior, estão todos lançados aqui. E aqui eu puxei o somatório de todos. Como que eu acho a ponderação? A ponderação é regra de 3, aquela regra simples que a gente faz. É o individual, este individual, dividido pelo somatório de todos, vezes o outro somatório, que esse outro somatório vai ser 100%, ó, para eu achar esse valor de ponderação da formação base. Então, a formação base é igual, vou abrir parênteses, o coeficiente de correlação da formação base, dividido pelo somatório, fecho parênteses, multiplicado pelo total da ponderação, 100%. Portanto, essa ponderação é 10,88, a ponderação da formação base. E assim eu vou puxar para os demais. O segundo, a ponderação de treinamento é igual ao, abro parênteses, né? Coeficiente de correlação de treinamento dividido pelo somatório, fecho parênteses, vezes o total de ponderação. Entra. E assim vou achar os demais. Vou fazer mais um só. Então, a ponderação da experiência atual, ó, é igual
ao coeficiente de correlação de experiência atual. Opa, deixa eu abrir só parênteses aqui. Abrir parênteses. É o coeficiente de correlação de experiência atual dividido pelo somatório de coeficiente de correlação, fecha parênteses, multiplico pelo 100. Ok? Agora eu vou puxar a fórmula para todos. Eu só vou travar essa fórmula aqui. Aliás, essa célula, né? E essa outra célula também. E aí eu só vou dar um clique aqui no cantinho, pronto, já calculei tudo. Então é isso. Achei todas as ponderações. Para que agora? A ponderação vai me ajudar, vou abrir aqui, ó, exibir, a achar a fórmula de progressão geométrica. Nós vamos achar agora a fórmula de progressão geométrica. Fórmula de progressão geométrica é igual a n menos 1 raiz quadrada de b sobre a, onde a é o menor grau, b é o maior grau, n é o número de graus e r é a constante multiplicadora, é o que nós vamos achar agora. Então vamos lá, pessoal, o que a gente fez até agora? A gente já fez todos esses cálculos, cálculos estatísticos, para chegar até o coeficiente de correlação. Essa fórmula que eu mostrei para vocês agora vai nos ajudar a encontrar uma constante multiplicadora. Essa constante multiplicadora, vou explicar para que ela serve, como que nós fazemos essa multiplicação constante, para chegarmos no valor final, no peso. E a somatória de todos os pesos é que vai me dar a posição de classificação do funcionário. Olha que bacana, tá bom? Então a gente já está chegando no final, mas vamos lá. Lembra aqui, ó, na nossa base de avaliação, na nossa tabela? Olha só. Então, nós temos aqui os fatores. Então, esse primeiro fator é formação básica. E ele tem níveis. Esses níveis, agora com todas essas fórmulas, nós vamos encontrar os graus desses níveis. Então, por exemplo, quem tem o terceiro grau incompleto, que seria o nível 8, agora não vai ser mais um nível, vai ser um grau através dessas fórmulas. Então, vamos ver como vai ficar agora com a aplicação da fórmula. Então, vamos lá. Agora nós vamos usar, olha, fizemos a ponderação, certo? Vamos usar essa fórmula daqui a pouquinho, mas olha só aqui embaixo. Eu criei uma nova tabela. Essa tabela é baseada no quê? É baseada em todos os fatores e os graus. Aqui, vamos ver, por que eu coloquei 12? Vamos olhar lá? Ó, porque, na verdade, quando nós fizemos aqui, junto com a diretoria, a nossa tabela principal, o nosso modelo de avaliação, ó, a maior quantidade de níveis é de formação básica, de formação base, vai até 12. Então, por isso que na minha tabela eu tenho até 12 graus. Mas o que eu tenho que fazer agora? Isso é para formação base, é primeiro grau aqui, ó. Só que para os outros fatores, eu tenho que ver qual é a quantidade de graus. Vamos ver o treinamento? Vamos lá. Treinamento. Treinamento são 9 graus. Então, vamos lá em treinamento. Treinamento são 9 graus. Então, aqui eu vou pintar, porque eu não vou usar essas 3 linhas. Vai até o 9º grau. O próximo, experiência atual, são 8 graus. Experiência atual são 8. Então, eu apago, na verdade, do 9 para frente e assim sucessivamente. Fiz todos aqui. Beleza. Feito isso, agora, segundo os nossos estudos aqui junto com o Jean-Pierre, nós temos que fazer a regra de 3 novamente, né? Para poder encontrar os fatores menores e os fatores maiores. Olha aqui como que diz a fórmula. Essa fórmula que nós vamos achar aqui, ó, de progressão geométrica, deixa eu pôr um pouquinho mais para cima ele aqui. Não, tá certo. Então, é igual a n menos 1, que é o número de graus, menos 1, raiz quadrada de b, que é o maior grau, sobre a, que é o menor grau. Em cada um nós vamos encontrar o peso de cada um. Então, primeira coisa, eu tenho que encontrar os menores graus, não é isso que está dizendo aqui, ó. O maior grau, que é o b, dividido pelo menor grau. Vamos lá? Então, eu tenho que achar o maior grau, que são os últimos, o grau 12, o grau 9 para treinamento, o grau 8 para experiência atual, o grau 9 para a experiência anterior. Tem que achar esse peso.
e os menores graus. Para isso, aqui aqui eu já tenho um somatório da ponderação, viram também isso muito importante. Eu transcrevi o percentual de ponderação como números inteiros aqui para minha ponderação. O total, o somatório deu 100. Eu tenho que achar esse outro somatório. Normalmente, o que eu faço? 150. Então, aqui, esse somatório vai dar 150 e esse somatório é 150 vezes 10. Então, eu vou pôr aqui uma fórmula igual a esta célula vezes 10. Então, aqui vai dar 1.500. Isso daqui você pode tirar como base, tá? Então, o somatório menor 150 e o maior 1.500. Feito isso, vamos achar os graus individuais? Então, como que eu faço? Esse grau que eu vou achar é igual à minha célula de ponderação, de formação base, dividido pelo somatório, vezes este outro somatório. Lembrando que cada fórmula dentro do seu parênteses. E um outro detalhe, olha só, o 100 e o 150 são números constantes, não vão sair daqui. Agora, esses vão variar, então eu vou pôr um cifrão aqui na frente, um outro cifrão aqui na frente para eu puxar a fórmula. Ó, cifrão aqui na frente, só para fazer a fórmula. Aqui deu 16, vou puxar essa fórmula até embaixo. Achei todos os graus todos os graus 1 de todos os fatores. Só vou acertar aqui a minha célula aqui, ó, porque eu sou meio chato para isso. Pronto, feito. Certo? Então, eu tenho o menor grau aqui já. E o maior grau é a mesma coisa, só que eu vou pegar o último grau de cada fator. O fator formação base é o 12, então é igual a ponderação da formação base dividido pelo somatório vezes os 1.500. Aperto Enter. Pronto, eu tenho o maior grau de formação base. Vamos achar o maior grau de treinamento? É igual a ponderação de treinamento dividido por 100 vezes... Já achei o maior grau de treinamento. Vamos achar o maior grau de experiência atual, que é o grau 8? É igual a ponderação de experiência atual dividido por 100 vezes 150. E agora, para a gente terminar essa análise, né, nós precisamos preencher cada quadro daqui. Agora sim eu vou usar essa fórmula, a fórmula da progressão geométrica, que é R é igual a N menos 1, raiz quadrada de B sobre A. Então, vamos lá. Eu vou colocar a fórmula aqui do lado. É igual... É o R, né? R é igual. Só que aqui no Excel é diferente a fórmula. Essa fórmula é assim, é igual potência, abre parênteses. Lembra que a nossa fórmula diz que é o maior grau dividido pelo menor. Então, vou pegar o maior grau, que é essa célula, dividido pelo menor grau. Opa, que é essa célula aqui. Muito bem. Maior grau dividido pelo menor grau. Aí eu ponto e vírgula. Lembra que aqui, o que está aqui em cima? É o N menos 1. N é o número de graus. Menos 1. Então, eu vou pôr 1 dividido por... Quantos graus nós temos em formação base? Não são 12 graus? Só que é o N menos 1. Então, 12 menos 1 é 11. Então, vou pôr aqui os 11 graus, fecho parênteses, entra. Achei a constante multiplicadora desse fator. Vou fazer do próximo. R, só para a gente colocar aqui, né? R como registro. R é igual. Vou fazer a segunda aqui, ó. Igual, a fórmula é potência, abro parênteses, o maior grau dividido pelo menor grau, ponto e vírgula, 1 dividido pelo graus menos 1. Quantos graus nós temos em treinamento? São 9. 9 menos 1, 8. Então, dividido por 8. Entenderam isso? Entra. E assim, vou fazer
todos os demais graus também. Vai ficar desse jeito a nossa fórmula. Ficaram aqui todas as constantes multiplicadoras. O que eu faço agora? Como é uma constante multiplicadora, eu vou multiplicar. Olha que fácil. Eu vou pegar aqui, é igual. Aqui, eu vou pôr uma fórmula aqui, igual a esse valor vezes a constante multiplicadora. Entra. Vou pegar esse grau, é igual a esse valor vezes a constante multiplicadora. É uma constante multiplicadora e assim sucessivamente. Como eu vou fazer a mesma fórmula, eu vou travar aqui a constante multiplicadora só para eu puxar, ó. Porque eu vou multiplicando sempre o anterior pelo da frente, ó. Vai chegar até aqui. Achei todas as constantes multiplicadoras. Agora, o grau 1 tem um peso, é 16,3, informação base. Quem é o grau 6, informação base? Não é mais 6 agora, é 46,5. Vou fazer a mesma coisa com treinamento. É igual o primeiro grau vezes a constante multiplicadora de treinamento. Segundo grau é igual ao valor anterior vezes a constante multiplicadora. O da frente é igual ao anterior grau vezes a constante multiplicadora. Por isso que chama constante multiplicadora. E vou até o fim. E vou até o fim aqui, ó. Vou até o fim. E assim sucessivamente, olha aí. E assim sucessivamente. Terminei a minha tabela. Vamos entender o que nós fizemos? Cada grau agora tem um peso. E esse peso eu vou transcrever para a tabela do funcionário. Lembra da funcionária Suzana? Vamos lá. Formação base, ela tinha nível 8. Agora eu não considero mais nível 8. Agora, a formação base, o nível 8, tem um peso, é 70,6. Então, aqui, ó, é 70,6. Agora eu sei que é isso. Vamos lá. O segundo fator, que era treinamento, o nível era 4. Treinamento, que era nível 4, agora é 36,1. Tem um peso, 36,1. E assim eu vou dando peso para todos os funcionários. Joel, você está mudando a ficha. Você muda na ficha? Não, eu não mudo na ficha. Só estou mostrando um exemplo para vocês. Aonde você muda? Eu mudo para uma outra tabela como essa. Esse é um outro exemplo, mas só para vocês verem. Ó, aqui eu tenho 9 fatores. No que nós fizemos até agora são 12 fatores, tá? Só para deixar bem claro isso. Então, eu ponho o nome do funcionário, o cargo, os fatores e agora, olha, cada um tem um peso. Só que eu coloco aqui um somatório dos pontos. Eu somo o ponto da Adriana. Quantos pontos ela tem? Conforme os pesos que nós levantamos. Todos os funcionários, ó, e o salário atual deles, tá? O salário conforme está em folha de pagamento hoje. Aí o que eu faço? Eu indexo por pontos. Então, segunda parte, vou indexar aqui por pontos. Então, do menor até o maior ponto dessa nossa quantidade de funcionários. Depois que eu indexei por pontos, eu crio uma nova coluna com os salários e indexo por salário. Esse é o salário atual de cada um mesmo, mas eu indexei do menor até o maior. A gente não tem o menor pontuação até a maior pontuação, então estou fazendo isso também. E aí depois, olha o que eu faço, eu divido por grupos. Por exemplo, a Carolina. Carolina, ela tem 141 pontos. O salário dela é 1.116. Para a categoria dela, que eu classifiquei, os salários sugeridos, então, é de 880 até 1.142, um pouquinho mais do que ela ganha hoje, ó, até 1.142. E aí eu classifico tipos de salário que eu quero colocar aqui. Eu vou júnior, pleno e sênior. Então, o menor salário para júnior, dessa categoria de salários, desse grupo de categoria, o maior salário e o intermediário. Aonde está a Carolina? A Carolina, pela pontuação, ela tem a menor pontuação e ela ganha um salário de 1.116. O salário que ela deveria ganhar, segundo a pontuação dela, era 880. Qual a decisão que vai ser tomada? Não é minha, é da direção, mas eu indico a informação de pontuação referente a salário. Quer ver alguém aqui diferente? Olha,
Olha esse funcionário aqui, ó, o César. O César, ele ganha hoje 901, mas pela pontuação dele, ele deveria estar na classificação de 1116, então um salário maior. Portanto, este funcionário poderia, neste momento, ser promovido. Entenderam? Ó aqui, ó a Patrícia. A Patrícia, ela tem uma pontuação de 387, ela ganha 1116 e o salário sugerido dela seria 1116 mesmo. Então, o dela bateu. Tá corretíssimo. Legal, né? Olha que diferente a Diane. A Diane, ela tem 412 de pontuação. O salário dela é 2.743. A sugestão seria 1.142. Olha que interessante. O inverso também acontece aqui com a Mariana, ó. A Mariana tem 402,71 de pontuação, ela tem um salário de 1.116, ela deveria estar ganhando 1.142, tá vendo? E assim a gente vai analisando todos os salários atuais da nossa empresa. Olha essa categoria aqui, a Vanessa, categoria de coordenação e gerência. Ela tem 700 de pontos, ganhar 2.000, ela deveria ganhar 3.000, ó, 2.964. Então a pontuação dela não equivale ao salário que ela recebe atualmente. Ela deveria receber uma promoção. Entenderam? E assim nós classificamos os salários numa tabela. Ó, aqui a gente coloca assim, categoria de operadores, de assistentes, seriam esses salários, júnior, pleno e sênior. Categoria de supervisão e coordenação, salários, júnior, pleno e sênior. E categoria de gerência e diretoria, aqui os salários, júnior, pleno e sênior. Então, é assim que nós formamos a categoria salarial através de cargos e salários. Acharam legal, pessoal? E a partir desse resultado dessa coluna aqui, ó, é que nós, eu vou até deixar em negrito para vocês verem, ó, e deixar maior, é aqui, ó, que nós definimos o plano de salários da nossa empresa. E essas categorias que vocês estão vendo que eu estou fazendo aqui, aí fica a critério da empresa e do projeto que você está fazendo para a empresa, como seria melhor, tá bom? É isso aí, gente. Essa aula terminamos, mas a gente vai ter uma próxima aula. Vamos na sequência aí. Um abração. Tchau, tchau.